Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido, pelo Teu livramento, Tua bênção, Tua graça e o Teu poder, Tua força e o Teu vigor, e opera, Pai, poderosamente em cada uma de nossas vidas. Agora, Pai, nos prepara para ouvir a Tua palavra e pedimos, Senhor, que o Teu servo que vai ministrar, continue usando, dando a ele essa claridade, dando essa compreensão para transmitir a todos nós. E assim oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos, nós estamos mais uma vez na casa do Senhor para juntos estudarmos a Sua palavra. É o nosso propósito da igreja que marcha na terra, é estudar a palavra. Nós temos visto nesses últimos dias, eu tenho caminhado com os irmãos no livro de Atos, e nós temos visto a missão da igreja, a prática, a chamada Missio Dei, a missão de Deus. Na prática, ela é eminentemente, eu tenho dito, e vocês nunca mais vão esquecer disso, porque toda vez eu repito aqui, e vocês sabem que é um recurso, né, de memorização. Você memorizar, se é 3 vezes a mesma coisa, você consegue gravar, né? Você olha uma placa de carro, essa é uma técnica, né? Olha uma placa de carro, você não precisa nem anotar no papel. Se você repetir ela 3 vezes, você guarda. É técnica, né, para a gente guardar os dados, para a gente não esquecer as coisas. Então, vocês nunca mais vão esquecer que a missão da igreja é hermenêutica, ou seja, interpretativa, né? A igreja tem, e nós vamos ver hoje a importância disso, da interpretação das Sagradas Escrituras, porque o mundo precisa disso, e tem muita gente até hoje pregando o Evangelho, mas numa interpretação que é própria dele, que não é do esmero de uma vida dedicada a aprender mais e mais. Às vezes é uma interpretação própria, né? É uma interpretação que nós vamos ver que tem muita gente, sinceramente, interpretando errado a Bíblia. Como nós vamos ver que isso é parte da história. Os judeus fizeram isso, e por isso quiseram matar Paulo, né? Vocês abram aí a Bíblia, por favor, no livro de Atos, o capítulo 22, é a nossa leitura de hoje, né? Capítulo 22 do livro de Atos. Nós vimos a semana passada que Paulo enfrentou uma grande tribulação no meio da igreja, no meio dos judeus convertidos. Por quê? Porque eles estavam ainda achando que Paulo estava deturpando o Evangelho, se afastando do Evangelho e dos judeus que estavam dentro da igreja, dizendo que Paulo estava abolindo toda a orientação de Moisés, tudo aquilo que Moisés tinha deixado. E eles haviam uma confusão, dizendo que ele estava dizendo que não era mais para circuncidar, e aquela confusão toda. Aí Paulo vem, nós vimos semana passada, eu estou só fazendo um resumo, né? E aí Paulo vem, explica e faz um voto de Nazireu, um propósito para ser oferecido no templo lá, junta mais 4 varões que tinham feito propósito, mas não tinham cumprido. Eles fizeram propósito de ficarem cabeludos e depois de certo tempo não rasparem a cabeça, né? Raspar a cabeça, juntamente com o cabelo, eles ofereceram os animais que eram para serem oferecidos por conta do propósito que eles tinham feito. E aí foram lá no templo, ofereceram para limpar a barra do Paulo, porque o Paulo estava convencido que não precisava de tudo aquilo. Mas vocês lembram que o pastor ele dizia uma frase aqui ele sempre dizia isso: rapaz, tem que cumprir toda a lei e os profetas, né? Nem é preciso, mas vamos fazer? Só para ninguém. Então Paulo fez para que ninguém tivesse de que acusar Paulo, que estava acusando Paulo, que Paulo tinha orientado que Timóteo fizesse a circuncisão, mas Paulo não obrigou a Tito a fazer a circuncisão. Então tinha jurisprudência para tudo quanto era lado, e Paulo andava no meio disso com muita tranquilidade, porque assim, Paulo era um homem em paz.
Paulo era um homem que tinha paz e tinha convicção daquilo que ele estava fazendo, daquilo que ele foi chamado. Irmãos, um homem em paz, ele não guerreia com ninguém. Um homem em paz, ele não precisa combater com ninguém. Um homem em paz, ele vai, e Deus cumpre o propósito daquilo que coloca na vida dele. E nós vemos, eu falei a semana passada, e dei até uma informação, eu quero corrigir aqui, eu quero retificar, né? Eu falei que Paulo passou 12 anos estudando, não é 3 anos, eu me enganei, depois eu me lembrei que eu tinha dado informação, passou 3 anos, quando depois da sua conversão, ali no 9, né, de Atos, capítulo 9 de Atos, ele se converte e ele passa fora da igreja de Jerusalém, justamente por causa dessa perseguição que ele impingia aos cristãos, aos novos seguidores de Cristo, e por conta dessa posição dele, que saía matando todo mundo e levando para serem julgados e mortos, ele consentiu na morte de Estevão, né? Ele por conta disso, ele ficou afastado. Alguns historiadores dizem que ele foi para a Arábia, foi se dedicar ao estudo do livro do profeta Isaías. Nós vamos ver hoje, Hebreus capítulo 12, verso 1 até o 3, a primeira visão da missão de Deus, que era para salvar todos, né? Dizendo, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação, e todos aqueles que te abençoarem serão abençoados, aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados, em ti serão benditas todas as nações da terra. Não tinha nem judeu ainda, não tinha nem nação judaica, mas Deus estava dizendo que ia abençoar todas as nações da terra na pessoa de Abraão. Então a missão era para todos mesmo, só que os judeus vieram numa batida de ignorância e achavam que a missão de Deus era só para os judeus, e eles tinham uma ideia bélica, uma ideia de intervenção política, eles esqueceram totalmente o espiritual. Nós vamos ver no discurso de Paulo hoje essa situação. Daí a importância. A ministração de hoje, ela vem trazendo esse recado para nós. Daí a importância de se estudar a palavra de Deus. Mas estudar a palavra de Deus no cotidiano, na igreja, em qualquer lugar. Estudar a palavra de Deus com o coração aberto, deixando Deus trabalhar. Porque tem muita gente também que tem uma visão muito belicista, muito armada do Evangelho, né? Tem muita gente que tem essa visão. Tem um pastor que eu até admiro, ele é muito inteligente, mas na cabeça dele, o cristão tem de ser armado mesmo, né? Na cabeça dele, ele é muito inteligente, mas a visão dele ainda está lá no Antigo Testamento. E Paulo saiu dessa. Paulo veio trazendo uma nova visão para a igreja do Senhor, veio trazendo uma nova visão do Evangelho, veio fazendo aquilo que nós estamos falando aqui esse ano todinho, sobre o livro de Atos. Ele veio fazer a interpretação, ele fez a hermenêutica correta, ele interpretou corretamente o que queria dizer o Antigo Testamento com relação à igreja que tinha sido ali fundada por Jesus Cristo, no sentido de a nova igreja, porque a antiga igreja era Israel, era o povo de Deus que representava ali Deus sobre a terra, em cima da terra, sobre a terra, né? Então é isso que nós vamos ver hoje. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 22, que na verdade a leitura ela pode ser feita até anteriormente, ela pode ser feita a partir do 27 do capítulo 21, que ele fala sobre a prisão de Paulo. Como disse aos irmãos, Paulo é assim, irmãos, se Paulo vivesse hoje aqui entre nós, muita gente iria criticá-lo, muita gente. Parece que Paulo, tudo que ele fazia dava errado. Nós vamos ver, aí na última lição que nós vamos dar, sobre o livro de Atos, nós vamos verificar isso, que o livro de Atos, ele termina, parece que de uma forma frustrada, porque o apóstolo Paulo, Lucas relata que o apóstolo Paulo está preso no último capítulo do livro de Atos. Parece assim que a missão frustrou,
parece que Paulo estava errado, parece que tudo que Paulo colocava dava errado, colocava a mão dava errado, ele queria ir para a Espanha, aí no meio do caminho interrompe o caminho dele, que começa aqui, a prisão dele começa nesse episódio aqui, do capítulo 21, aí ele quer ir para, o grande apóstolo Paulo, ele se chama apóstolo dos gentios. Como é que o apóstolo dos gentios chega preso na capital do império? Você não tem glamour nenhum, não tem ninguém esperando, não tem ninguém olhando para ele, ninguém sabe nem quem é Paulo no meio daquela multidão de gente, aquele mundaréu de gente na capital lá em Roma, fica preso 5 anos, o Lucas ia visitá-lo toda hora, né? E ele vai, e aquilo tudo é aquela confusão. Claro que depois, no final de toda a história, né, a Paulo é solto e ele vai para a região das Espanhas ali, passa pelo menos 2 anos, né? A história relata isso. Mas parece que tudo que Paulo fazia dava errado. Se ele fosse um missionário hoje, meu irmão, tinha muito crente que ia criticar o apóstolo Paulo. Esse camarada vai preso, não sabe nem, quer ir para a Espanha, e Deus manda ele ficar preso, permite que ele fique preso em Jerusalém. Ele vai no navio lá para Roma, e no meio do caminho o navio passa não sei quantos dias à deriva, depois encalha numa água rasa, e aí todo mundo ia morrer. O comandante tinha ordem porque isso era da época, né, era ordem militar, matar todos os presos. Ele disse: calma, vai todo mundo chegar lá para o nosso destino, vai todo mundo preso do jeito que está, todo mundo custodiado. Aí eles vão para uma praia, chega lá o Paulo, que era o grande Paulo, né? O Paulo era animado, né? Paulo era animador de cruzeiro, né? Quem já fez cruzeiro, ele acorda de manhã, bom dia, parece que ele comeu borboleta de noite, né? Tudo é florido para ele. E aí Paulo, vamos lá, vamos todo mundo, vamos fazer uma fogueira. Aí vai fazer a fogueira, a cobra pica Paulo, quer dizer, morde Paulo. Quer dizer, meu amigo, parece que tudo que Paulo fazia dava errado. Vocês perceberam isso? Se ele vivesse hoje, a gente não ia dar nem oferta para ele. Muita gente que não ia dar oferta porque achava que a oferta ia para um buraco sem fundo, que não tinha. Mas, irmãos, a missão, quem cuida da missão, sabe quem é? É Deus. É Deus quem cuida da missão. Por mais que pareça que está errado, Deus está no controle. O apóstolo Paulo tem uma pregação do Caio Fábio muito antiga, que ele diz que o apóstolo Paulo é o homem-bomba do Evangelho. Era o homem-bomba do Evangelho. Ninguém parece que apostava muito no apóstolo Paulo, mas o apóstolo Paulo estava obediente à visão celestial. É aquilo que eu comecei dizendo: quem está em paz não precisa de muita coisa, não. Quem está em paz vai tocando o barco, porque ele sabe que quem comanda a vida dele é Jesus, quem comanda é Deus. Então ele vai fazendo, e a gente vê a obra. Aí o apóstolo Paulo termina a vida dele decapitado lá, segundo a história, não a Bíblia, né? A história que registra, né, que ele foi decapitado no final de sua vida. E aí passa toda a história. Depois Paulo, aí você vê hoje, qual é uma das maiores metrópoles do mundo? Me diga aí, como é que é o nome uma das maiores metrópoles do mundo? São Paulo. Você quer uma homenagem maior do que essa? Aqui no campo terreno, ele teve as bênçãos dele na eternidade. Mas você quer uma homenagem maior do que essa? O nome de uma das maiores cidades do mundo é São Paulo, em homenagem ao grande evangelista, ao grande apóstolo aí do começo da igreja. Então Deus sabe, é Deus quem conduz. Às vezes os planos de expansão, nós estamos em plano de expansão, mas às vezes parece que a gente vai, parece que não dá certo. Aí, eu acho que o pastor errou, acho que a liderança errou, porque foi por esse lado, deu tudo errado. Mas calma, então, tudo parece que vai dar errado, vai dar certo, se estiver no barco com Deus, né? Por isso que eu cantei domingo com os irmãos, como é que eu contei? Fica tudo bem, não é verdade? Quem está com Cristo, fica tudo bem, né? Então, o apóstolo Paulo, ele resolveu essa querela, só para a gente fazer uma retrospectiva. O apóstolo Paulo vem, lá no começo do Evangelho, ele era perseguidor da igreja, e aí ele vem, tem aquele encontro na estrada de Damasco lá, aí ele é discipulado por Ananias, que ora por ele, envia ele para longe, porque o pessoal também ficou desconfiado, achava que aquilo era um disfarce para ele entrar na igreja e massacrar, dizimar os irmãos, acabar com os irmãos. Aí ele volta depois, trazido aí por
o Silas, e aí começa aquela parceria, depois ele já fica maior do que Silas, e aí ele já começa a sua missão e as viagens missionárias. Paulo ficava muito pouco tempo em Jerusalém. Paulo era missionário mesmo, ele queria estar viajando. Paulo queria ganhar a Espanha. Se Paulo não tivesse ficado 5 anos preso em Roma, ele ia fazer um estrago na Espanha. Onde ele chegava, ele fundava igreja, onde ele chegava, ele pregava o evangelho. O capítulo 28, verso 31, diz assim que o evangelho de Jesus continua sendo proclamado. Ele lá não está chorando, eu estou triste, porque eu estou preso, não. O evangelho de Jesus continua sendo proclamado, né? E aí Paulo resolve essa situação aqui, dentro da igreja, porque a semana passada nós falamos sobre isso, ele tinha um entrevero, tinha uma dificuldade, porque os judeus que tinham se convertido, estavam dizendo que Paulo tinha acabado com o judaísmo, tinha acabado com a escola de Moisés, e aí Paulo vem e diz, não é bem isso, não, é que para o judeu, meu irmão, você continua sendo circuncidado, faça o que você quiser, mas para os gentios nós temos a fórmula que ele estava obedecendo o quê? O concílio de Jerusalém, se abster das prostituições, são chamados pecados sexuais, qual é mais lá? Carne oferecida aos ídolos, né? E carne oferecida aos ídolos, prostituição, são 3 pontos, acabou-se. É isso aqui, seguir, aqui está toda a lei se resume para os gentios aqui. Aí Paulo resolve essa questão no seio da igreja, mas Paulo tinha arranjado uma confusão com quem? Com os judeus. Os judeus, não os que estavam dentro da igreja, mas os judeus, aqueles que estavam esperando o Messias ainda. Todos os judeus que não eram crentes, eles se levantaram com muita fúria contra Paulo, a ponto de, na leitura, vocês fizeram a leitura do capítulo 22, né? Na leitura, teve um momento que eles disseram, vamos matar Paulo, que vamos tirar ele da face da terra. Era uma forma muito violenta para dizer, não, vamos acabar com a raça dele. E aí Paulo entra, irmão, dando uma lição para todos nós, fazendo um discurso para aqueles judeus que estavam achando que ele estava deturpando a religiosidade judaica. Ele dá um tapa com luva de pelica, como a gente diz, né? Ele dá um tapa porque ele está dizendo, a minha hermenêutica, a minha pastoral missionária é da paz. Você não precisa ser belicoso ou briguento desse jeito. Jesus veio para trazer a paz. Ele é o príncipe da paz. A gente não precisa dessa confusão. O discurso de Paulo se baseia nisso. Porque se a gente for prestar bem atenção, para a gente entender o discurso de Paulo, a gente tem de entender a formação do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo nasceu na Turquia, lá em Tarso fica na Turquia, só que possivelmente a sua mãe era judia, e aí ele foi enviado, ainda novo, para Jerusalém, e ele foi criado aos pés de quem? Ele diz aqui, ele faz no seu discurso, ele foi criado aos pés de Gamaliel. Quem era Gamaliel? Um dos homens mais inteligentes da sua época, ali no tempo do Novo Testamento, e Gamaliel era neto de Hilel. E quem era Hilel? Hilel foi um dos maiores rabinos da história judaica. Tem inclusive uma chamada Bet Hillel, ou Casa de Hillel, que fazia um contraponto com a Bet Shammai, né? que era a Casa de Shammai, que era uma outra escola rabínica, porque Shammai era um rabino que dizia o seguinte, cumpria a lei, mas ele era severo. E Hillel, ele expressava amor. Joséfo fala muito de Hillel, inclusive no Talmud, no Talmud diz assim, isso está de acordo com a lei e com a Bet Hillel, e com a com a casa de Hillel. Então, o Hillel tinha um peso muito forte, muito grande. Era um rabino que ele é rabino conhecido por tratar as coisas do Senhor com amor, em contraponto à casa de Shammai. Inclusive, lá naquela discussão que houve lá, acho que no 19 de Mateus, capítulo 19 de Mateus, houve uma discussão acerca do divórcio. E Jesus se filiou à casa de Hillel. Ele não se filiou à casa de
de Shammai, porque a casa de Shammai era muito dura. O cara divorciou, tem que matar o cara, botar num paredão, trucidar, porque ele era muito severo, o Shammai. Mas Jesus se filiou à casa de Hilel, dizendo assim, por causa da dureza do coração, foi permitido o divórcio. Então, toda aquela discussão que todos nós sabemos, o pastor Edito tratou desse tema muito bem aqui, mas esse Hilel, aquela discussão que Jesus teve lá no capítulo 19 de Mateus, ele se filia a Bet Hilel, a casa de Hilel, ou a escola de Hilel. Então, esse Gamaliel era um sujeito de peso, e ele dava aula em Jerusalém. Possivelmente Paulo, ali aos 10, 12 anos, ele foi levado para estudar. Ele passou 5 anos estudando na escola de Gamaliel. Então era um homem extremamente inteligente, e Paulo já sabia. Quando ele vai à escola de Gamaliel, ele diz que foi criado aos pés de Gamaliel, é a escola de Gamaliel. Então ele já sabia a lei, ele já sabia, ele conhecia toda a lei, porque o menino judeu, com 12 anos, ele era obrigado a declinar a lei. Sabia a Torá e sabia a lei. A lei era o quê? Os 5 primeiros mandamentos, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Está tudo ali. E sabia todos os preceitos, 600 e alguma coisa, que são preceitos e orientações rabínicas, né? São 600 e alguma coisa. Então, o apóstolo Paulo já sabia disso. Então, o apóstolo Paulo era um homem extremamente religioso, porque a gente, quando fala do Saulo de Tarso, a gente tem a impressão que ele era um cara mau. Não, ele era o que ele fala lá em Gálatas, ele tinha um zelo sem entendimento, mas ele era zeloso para com as coisas de Deus. É tipo assim, não sei se eu já vi uma pregação assim, um camarada dizendo, eu queria ser o chicote de Eliseu. É esse tipo de expressão, esse tipo de sentimento. Parece que eu quero o evangelho para que os outros morram e só eu vivo. Parece que a verdade está só comigo. E não é. O evangelho não é isso. O apóstolo Paulo vem dizendo, não é isso. O evangelho é além disso. O evangelho, ele não é que vai abrir a porta e todo mundo entra. Não, o evangelho abre a porta, ela é estreita, quem quiser entra. Mas eu não preciso matar o outro que está do outro lado. Eu não posso dizer que a verdade está só comigo, porque a revelação ela é ampla. A revelação de Deus é o que é chamada, na lição do domingo passado, a multiforme sabedoria de Deus. Alguém me perguntou aqui domingo, os jovens me chamaram e me perguntaram, o índio que mora lá na tribo, que nunca viu falar de Jesus, aqui o pessoal que morava no Brasil aqui, nunca viu falar de Jesus, apesar mas isso é uma coisa muito ampla, lato senso, né? Dizem que o rio Solimões é assim, porque diz que o rei Salomão veio buscar madeira, veio buscar cedro aqui no rio Solimões, né? Por isso que o nome Solimões é em homenagem, mas é uma outra discussão. Mas enfim, disseram assim, e os índios que viveram aqui no Brasil, antes de o Brasil virar terra de Veracruz, né? Ou terra de Santa Cruz, depois Veracruz, depois Brasil, que está toda uma explicação, né? Que tem uma ligação com a história dos judeus, o nome Brasil. Aí, por quê? Como é que esse camarada vai se salvar? Me diga aí. Como é que o índio, que nunca viu falar de Jesus, como é que ele vai ser salvo? Me diga. Me tire dessa aí, que os jovens me perguntaram, como é que a gente sai dessa? Aí se a gente tem uma mente restrita, não, ele não conheceu Jesus, coitado, vai para o inferno, né? E nem vai, né? Porque aquelas pessoas que decidem não seguir a Cristo, eles vão para o lago do fogo que arde eternamente, porque o inferno também vai para lá. Vai todo mundo, está lá em Apocalipse, diz que vai o falso profeta, o anticristo, a besta, todos aqueles anjos maus e todos aqueles que não quiseram a misericórdia de Deus, eles vão ser jogados juntamente com o inferno no lago de fogo que arde eternamente. Então, o fim do inferno também é no lago de fogo. E aí, me tire dessa, como é que a gente vai dizer, o que a gente vai responder? Aí a gente vai dizer que Deus salva cada um segundo a revelação que lhe é dada.
Os índios lá, Deus se revelou a eles de qualquer forma. Que o apóstolo Paulo diz em Romanos que até a criação dá testemunho de Deus. Então eles vão ser julgados de acordo com a luz que eles tiveram. Eu falei para o pastor Jacó domingo, eu acho, não sei se foi para ele ou se foi para outra pessoa, que eu disse que a gente tem que tratar, a justiça boa é aquela que trata os desiguais de uma forma desigual. Não é verdade? Trata os desiguais de uma forma desigual, porque se tratar os desiguais de uma forma igual não é justiça, mas a justiça ela trata os desiguais de forma desiguais, né? Porque senão eu vou ter uma medida para um que tem uma condição, a mesma para outra que tem outra condição, então por isso que ela trata desiguais, os desiguais, né? Então, essa é a resposta. Então o apóstolo Paulo, sabedor disso, não trazendo um evangelho que excluísse as pessoas, porque os judeus, eles tinham a inteligência dos judeus, era que o Messias teria de vir só para eles. É aquela ideia, que está lá nos Salmos, que tinha o seu momento próprio, perseguir os inimigos, destruir, quebrei a sua cabeça, enfiei uma espada no seu pescoço. Não está lá em Salmos, está escrito isso, mas era para aquela época, era o tratamento de Deus para aquelas nações. E aí veio o evangelho, ora, o que Jesus ele é, o que haveria de vir lá de Isaías, ele é o príncipe da paz, o pai da eternidade, o Emanuel, o Deus conosco. Então Paulo vem trazendo toda a verdade que foi revelada lá no judaísmo, mas ele vem trazendo com a roupagem nova, por quê? Porque ele sabia interpretar a palavra. Irmãos, a falta da revelação da palavra é a pior coisa que pode acontecer. Se você pegar aí, eu acho que o verso, deixa eu ver se eu acho aqui, do capítulo 20 capítulo 21, verso 29. Alguém pode ler esse texto aí? Alguém pode fazer essa leitura? Atos 21, 29? Porque tinha visto com ele na cidade a tropa e o qual pensava que Paulo produzira o tempo. Olha o que é a cegueira aí, está aí na Bíblia. Sabe aquele negócio que a pessoa vê uma coisa ele já julga outra coisa? Não sei se alguém viu uma foto do príncipe Harry, eu acho que o príncipe Harry, não sei se eu falei isso aqui já, que alguém tirou uma foto do príncipe Harry, ele estava de lado assim, e aí ele estava dizendo assim, ele estava falando isso aqui, aí alguém tirou uma foto assim, e só desse lado, escondendo a mão dele daqui do outro lado, e aí estavam dizendo que ele estava fazendo aquele sinal com o dedo médio, aquele sinal feio, e aí a pessoa tirou a foto do outro lado, estava mostrando que ele estava dizendo, não, que é assim. Vocês estão entendendo? Tiraram a foto desse lado, parecia que só o dedo médio estava levantado. Aí alguém teve o cuidado de tirar a foto do príncipe Harry do outro lado, e verificaram que não era, ele estava fazendo uma explicação. Quando a gente faz assim, não é? Assim e tal, e ele estava fazendo a explicação, e principalmente o inglês e o americano gostam muito de fazer isso, porque isso quer dizer ok, né? Na linguagem do americano, isso está dizendo, está tudo ok. Aqui a gente faz assim, né? Americano não tem isso, ele tem isso aqui, está tudo ok, né? E aí, aqui aconteceu, vocês prestaram atenção na leitura? Viram Paulo andando em Jerusalém, com um sujeito chamado Trófimo, que era da cidade de Éfeso, e aí disseram, eu acho que ele entrou com Trófimo lá no templo, está escrito aí, ou o que é a ignorância humana, para forçar uma jurisprudência, para dizer que Paulo estava fazendo tudo ao contrário do judaísmo. Eles inventaram de mentira, irmão, isso acontece muito, a gente vê assim, mas eu acho que é aquilo mesmo, aquela convicção idiota, errada, pecaminosa que às vezes a gente tem. O irmão Arnaldo, ele está me olhando, mas eu acho que ele não está gostando de mim, eu tenho certeza que ele não está gostando de mim.
Às vezes ele está olhando ali, orando por mim, eu acho que ele me olhou assim, eu acho, né? Pastor Francisco, lembra quando eu era dirigente da Cidade Nova, né? Que aí eu entrei, esse dia eu estava morrendo de dor de barriga, irmão, sabe aquela gastrite crônica, e aí eu entrei, aí passei para o irmão disse, Pai do Senhor, pastor, irmão alegre lá da igreja, né? Aí eu disse, Pai do Senhor, meu irmão e tal. Rapaz, isso me deu um trabalho para resgatar a família todinha, para buscar a família, porque o irmão disse que eu tinha maltratado ele, disse, poxa, eu dei paz do Senhor ao pastor, ele me maltratou, disse, paz do Senhor assim, de qualquer jeito, ele nem entendeu que eu estava morrendo de dor de barriga, doido para terminar o culto, para ir embora, meu irmão, para ir curtir minhas dores lá em casa, para tomar um meprazol, alguma coisa desse gênero. Aí ele foi dizer para todo mundo, a família todinha fora da igreja, eita Jesus, eu tinha o maior trabalho para resgatar, para buscar, não, meu irmão, era com dor de barriga, não estava com raiva de você não. Mas se for uma pessoa desavisada, que não tem evangelho, a paz do evangelho, não é verdade? Aí ele diz, não, eu tenho certeza que ele está com raiva de mim, eu já sei, eu acho que porque aquela outra irmã foi falar de mim para ele, ó, aí já vai criar uma história fantasiosa, e está aqui, está na Bíblia aqui, ó. Olha o que diz aqui, na linguagem minha aqui, na linguagem dessa minha aqui, assim, ó, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo o introduzira no templo, quer dizer, eles já estavam dizendo, Paulo introduziu ele no templo, como é que ele vai levar um gentio para entrar no pátio lá no templo, ele está profanando, esse Paulo está ficando doido mesmo, tem que matar, por isso que eles disseram, tira este homem da face da terra, porque Paulo, irmãos, ele começou a pregar essa graça na Antioquia, em Corinto, em Éfeso, em Laodiceia, começou a pregar essa graça de Deus, dizendo, ele pega o texto de Paulo, a teologia de Paulo toda, se você pegar Romanos 1, 16, 17, Gálatas 3, 16, toda a história diz, olha, em Abraão, Deus chamou a todas as nações da terra. A teologia de Paulo era essa, era inclusiva, ela trazia as pessoas, todos, ele entendeu, a teologia de Paulo, ele entendeu que era abrangente, não era aquela teologia tacanha, é só para Deus vem, a ideia do judeu era o seguinte, a ideia messiânica do judeu, Jesus vem, vara de ferro, arrebenta com tudo quanto é nação, mata, destrói, queima 7 vezes, né? Ainda pega as interpretações bíblicas todas ali, daquelas leituras apocalípticas, né? Mata todo mundo e só judeu é que vai ter vez aqui na terra, só judeu que vai fazer isso aqui. Quem foi que disse? Paulo diz, ele é primeiramente para o judeu e depois para o grego, está lá. Paulo entendeu o evangelho, Paulo entendeu que o evangelho era isso, Paulo entendeu a leitura do Isaías 40, Paulo entendeu a leitura do Salmo 2, Paulo entendeu a leitura do Salmo 22, todas as nações da terra são do Senhor, ele começa a entender isso, a visão dele é abrangente, porque irmão, se a gente começa a ler sem uma visão ampla, a gente começa a querer apertar demais, a graça salvadora de Deus, porque a graça aqui para os judeus, a graça não existia, eles queriam que todo mundo se explodisse, e a salvação era só deles, e ele disse textualmente aí nessa leitura do capítulo 22, que Deus tinha enviado ele para longe, e os judeus pediram a sua morte, mas a gente tem de entender também, irmãos, que aquilo era uma inteligência de milênios. A nação de Israel, ela veio por milênios sendo tratada daquele jeito, a interpretação dos rabinos, a interpretação dos religiosos de então, era essa, Jesus vem, Deus, o Messias vem, e vai acabar com todo mundo, e vai destruir, só judeu é que vai permanecer, e Paulo disse, não, evangelho é para todos, essa graça é para todas, a teologia de Paulo era nesse sentido, mas como disse aos irmãos, Paulo interpretava isso porque ele conhecia as Escrituras,
Ele conhecia tudo aquilo e foi criado aos pés. Quando Paulo diz assim, eu fui criado aos pés do Gamaliel, ele está avocando, está puxando para ele, dizendo, olha, eu não fui de qualquer escola rabínica, não. Eu fui criado com quem conhece. É como que diz assim, a gente pode dizer hoje, rapaz, eu me criei com o pastor Elilde, mano. Você quer o que mais? Eu me criei com qualquer um, não. Eu fui criado aos pés do Elilde, mais ou menos assim. É como a gente, aqui e em outros lugares, outros líderes que transmitem a palavra de Deus, que constroem lideranças nesse sentido, interpretando a palavra de Deus de uma forma correta. E Paulo quebra, a gente tem de entender que os judeus, para eles, era uma situação bárbara. Ele quebrou um paradigma, quebrou a espinha dorsal, eu falei isso domingo de manhã aqui, ele quebrou a espinha dorsal do judaísmo. Paulo veio fazendo isso, é por isso que ele fez tudo aquilo. Paulo era muito inteligente. Irmãos, Paulo nos dá uma lição, a gente sabe, ele disse, eu me fiz de judeu para judeu, grego para grego, bárbaro para bárbaro, na terra de sapo, de cócoras, com ele. O evangelho é tudo isso, mas eu tenho de saber chegar. Porque se eu chegar com a pessoa assim, ei, tu quer aceitar Jesus como teu Salvador? Senão tu vai para o inferno. Pode até ser bonito assim, né? Pode a gente, esse camarada é corajoso, né? Um dia desse uma pessoa, não aqui de Manaus, me ligou, disse, pastor, porque comigo é assim mesmo, Deus me usa, não quero nem saber, eu saio arrebentando tudo, eu fiquei olhando, vai apanhar muito ainda. Vai apanhar muito, esse aqui vai apanhar muito, a vida não é assim, né? Deus pode até falar, mas você tem um jeito de falar. Agora, claro, se Deus quiser te usar, depois tu te prepara o teu lombo também, né? Porque o pau que bate em Chico, bate em Francisco também, não é isso que o pessoal diz? Então a gente tem de ter, Paulo foi administrando aquilo lá, e a palavra, irmãos, ela vem contra todos esses conceitos humanos. O apóstolo Paulo tinha esse forte respaldo da própria palavra. Eu disse para os irmãos, do texto de Gênesis 12, 1 a 3, Salmo 2, Salmo 22, Isaías 42, de 1 a 17, tudo isso está ancorado, toda essa teologia, todo esse arcabouço desses textos bíblicos do Antigo Testamento, eles tinham um forte eco na teologia de Paulo, que é essa teologia que Paulo diz, olha, o evangelho é para todos, o evangelho não pode ficar restrito aos judeus. O Paulo estava convencido de que a vontade e a ação salvadora de Deus, através da pessoa de Jesus Cristo, deveria ser proclamada a todos os homens, e foi justamente essa convicção teológica missionária de Paulo que fez ele voltar para os judeus, porque ele podia não ter voltado para Jerusalém, mas ele disse, espera aí, vamos resolver esse problema. E o próprio Paulo diz que o Senhor falou para ele, que em Jerusalém esperava ele açoites e prisões. Como o próprio Jesus foi açoitado em Jerusalém, Jesus foi açoitado. Vocês veem que nessa confusão aqui, quando encontraram Paulo, saíram levando, porque o testemunho era um falso testemunho. Apesar de todos os desmandos que eles queriam atribuir a Paulo, que Paulo estava destruindo a religião judaica, mas eles encontraram um álibi, só que esse álibi era falso. Trófimo foi para o templo? Não foi. Eles julgavam que Trófimo tinha ido ao templo, só que ele não tinha ido. Então a acusação foi essa, saíram arrastando Paulo, levaram ele, a Bíblia diz aqui que deram uma surra no Paulo, o texto bíblico diz isso, e aí foi quando conseguiram, aí o chefe da guarda lá, que era um comandante de mil soldados, saiu correndo, pegou Paulo, segurou, levou, e aí Paulo fez a cena e disse, eu queria falar para a multidão. E aí ele começou a falar em aramaico, né? Começou a falar em aramaico. E aí ele começou a falar, o pessoal se assustou, porque o próprio comandante da guarda disse, mas tu não é o egípcio? Que esse egípcio que o próprio Gamaliel fala dele lá no comecinho do livro de Atos, e o Joséfo também fala sobre isso na história dos judeus, no livro A História dos Judeus, Joséfo fala sobre isso, ele diz, mas tu não é o egípcio que
que fez uma sedição aqui, e houve uma matança de 400 seguidores teus, e tu conseguiu fugir para o deserto? Ele disse, não, eu sou Paulo de Tarso. E aí ele começou a falar, e quanto mais ele falava, o discurso de Paulo, ele começa a falar, e ele falando de como Jesus tinha alcançado ele, e quanto mais ele falava, eles gritavam e diziam assim, nós temos que matar esse Paulo não merece morrer, nós temos que tirar esse Paulo da face da terra, porque eles não compreendiam a dimensão da vida do Messias. Paulo entendia, e eles não entendiam. Os cristãos do Novo Testamento, vocês sabem que os próprios discípulos só entenderam a missão depois que Jesus morreu. Os próprios discípulos não estavam entendendo a missão, não. Não tem, às vezes o pregador prega e diz, você não está entendendo. É verdade, às vezes a pessoa está olhando e não está entendendo. Os irmãos, os discípulos de Jesus não estavam entendendo. E eles não estavam entendendo, tanto que a mulher de Natanael, chegou lá com Jesus e disse, Jesus, não dá para arranjar uma vaguinha aí, o Joãozinho, coitadinho do menino, né, ele é novinho ainda, bota ele do lado esquerdo, mas o Tiago, que é o mais velho, bota esse do lado direito, porque ele é mais velho e tal, né, não dá para tu arranjar esse lugarzinho, tanto que teve uma confusão no meio dos discípulos. Se você pegar o texto lá, diz que houve confusão no meio dos discípulos, querendo usar a mãe veio fazer uma proxa aqui, veio fazer uma gestão, para ver se os dois, ela estava pensando, quando tu voltares no teu reino, quando vieres no teu reino, a visão deles era o quê? Jesus ia implantar um reino, ia acabar com tudo quanto era romano, estraçalhar aquele jugo, e ia ter uma nação só dos judeus, e Jesus ia mandar. Não estava entendendo o mistério, não estava. Tanto que Pedro, lá na crucifixão de Jesus, ele disse, eu sei, quem é esse aí? Lá perto da porta Antônia, né, diz o José, quando Jesus passou na porta Antônia, que o olho dele cruzou com o de Pedro, Pedro se assustou, porque diz que, esse é o Augusto Cury, né, que diz que ele disse, Pedro, eu te entendo, eu sei por que tu me negou, sabe por que tu me negaste? Porque tu és homem, eu te entendo. Depois eu bato um papo contigo, deixa eu voltar, que depois a gente vai até... Aí ele voltou, botou a mão em cima do Pedro, foi caminhando na praia, disse, Pedro, tu me amas? Aquelas 3 perguntas todas, né? Cada vez ele ia descendo mais, eu não te amo tanto assim não, mas eu te amo. Então, Pedro, é assim mesmo a vida, eu sei que você é homem, e que você vai... Lá no final, Pedro vem com toda aquela teologia das cartas petrinas, né? E aí ele reconhece que Jesus é o Salvador e pronto, né? Então, os próprios discípulos também não estavam entendendo, porque, irmão, isso é muito difícil. Às vezes a gente quer pregar, eu me lembro muito que o pastor Elilde evangelizava um espírita, e ele passou muitos anos evangelizando, levou até o pastor Francisco aqui. Não foi, pastor? Mas ele evangelizou aquele sujeito, aquilo a eternidade é que vai dizer. Alguém olhando e disse, pastor, está indo lá no espírita. O pastor Edith foi pregar lá, ele convidou, foi muitas vezes, o pastor disse, rapaz, eu vou. Aí ia lá e pregava o evangelho, e foi. O apóstolo Paulo não foi lá para a escola de Tirano? Não é? Foi para a escola de Tirano. Então tem coisa que a gente às vezes quer botar dentro de uma caixa que é só nossa, a gente acha que a verdade é só nossa, como crentes, a gente acha que a verdade é só nossa, é que é só eu que estou, parece assim que a verdade está numa caixa e só eu que tenho a verdade. A gente tem que estar aberto para essas coisas de Deus, porque tem coisa que nós não... Eu tenho tanto testemunho, gente, eu não posso nem dizer aqui para não escandalizar vocês, mas eu tenho tanto testemunho. Uns anos atrás, um pastor me procurou e disse, pastor, o senhor me tirou, mas se eu lhe disser quem Deus usou para me tirar do sufoco, você não acredita. Eu digo, conta aí. Eu digo, eu acredito sim, claro, porque a graça é multiforme. A graça é multiforme, gente. Não é aquela história da mulher que gritava, Senhor, manda pão, manda pão, manda pão. Aí o macumbeiro foi lá, o dono do mercado mandou levar um monte de rancho, o pessoal levou, e a mulher só olhando, e o macumbeiro mandou dizer, se ela perguntar, diz que foi o macumbeiro que mandou, foi eu
foi o cão que mandou. E ela ficou lá e entrava e ia glorificando a Deus e encheu a casa da mulher de rancho. Aí no final o ajudante lá do dono do supermercado disse: a senhora não vai perguntar quem mandou? Ela disse: eu vou nada, que quando Deus manda até o diabo obedece, né? Então, é multiforme graça, gente. Isso é multiforme graça. A gente quer, né, quer botar Deus dentro de um quadradinho. O apóstolo Paulo é um exemplo para todos nós. Daquele negócio que a gente acha que é um negócio que a gente acha que só nós é que sabemos a verdade. Como eu disse, às vezes eu vi um pregador, é porque eu queria ser o chicote, como é que ele dizia? O cinto de Elias, que era para bater em todo mundo. Meu filho, a tua teologia está muito fraca. Uma teologia muito fraquinha. Não, mas pior que o povo gosta de ouvir isso. Pior que as multidões gostam de ouvir isso. Sabia disso? Essas coisas assim que causam impacto, né? O povo gosta de ouvir isso. Só que Paulo não estava preocupado com quem gostava de ouvir ele ou não. Estava preocupado de decifrar o evangelho, do papel hermenêutico da igreja, interpretativo. Jesus te ama, o resto é com você e com Deus. Ele vai te revelar, ele vai fazer o que ele tem de fazer na tua vida e acabou-se. É o que ele vai fazer. E aí o apóstolo Paulo, ele vem trazendo essa verdade, que a palavra é contra os conceitos humanos, né? Eles não podiam, os judeus não podiam agir de outra forma, porque eles estavam impregnados daquele entendimento, né? Porque isso acontece muito, sabe, irmão? Na cabeça deles, ou eles matam Paulo, ou a fé fica maculada. Vocês entenderam? Aqui tinha não é que eles queriam, já sai da esfera de Deus e já entra na esfera humana, não, porque senão vai macular a minha imagem, a imagem de seguidor do judaísmo e tal. Eles mandaram matar Paulo, porque ou mata Paulo ou a fé deles fica maculada. Paulo não estava nem preocupado com isso, estava preocupado, quando ele chamou Timóteo e mandou circuncidar, ele estava preocupado? Ele estava para cumprir a lei, os profetas. Quando ele disse para Tito, não é preciso você circuncidar, ele estava preocupado com quem ele estava falando? O homem em paz não fica preocupado com essas coisas. Ele estava em paz com Jesus, ele estava em paz com Deus, ele sabia o que ele estava fazendo, né? E aí, a teologia de Paulo estava fundada em Gênesis 12, 1 a 3, que um dia foi recebida de Deus, e eles passaram, os judeus achavam eles pensavam que religiosamente que a missão ela tinha uma característica judicial e militar, e não era. Aí Paulo vem trazendo a palavra de Deus é transformadora, porque, irmãos, a religiosidade às vezes nos atrai e nos fascina. Observem bem, a religiosidade, ela nos atrai e nos fascina, como fascinou os judeus. Temos que ter muita inteligência para interpretar a palavra de Deus. Nós temos que comprometer radicalmente a nossa leitura e essa compreensão na palavra de Deus e não ouvir os ecos da nossa própria voz, porque às vezes a gente ouve a nossa própria voz achando que é Deus. A gente tem que ouvir Deus. Tem que pegar a leitura da palavra, que às vezes a gente tem uma inteligência e a gente ouve o eco da nossa própria inteligência, da nossa própria voz. E não, ao contrário, Paulo nos ensina, nós temos que ouvir a voz de Deus. Por isso ele diz, eu não fui rebelde à visão celestial. Eu entendi que Deus estava querendo salvar, e eu que fui um seguidor fervoroso da lei de Moisés, eu fui um seguidor fervoroso do judaísmo, mas eu entendi que a minha inteligência, o meu zelo era sem entendimento ou sem inteligência. Nós precisamos prestar atenção aos ecos da voz de Deus, não aos ecos da nossa própria voz, né? Talvez esse seja um caminho missionário mais sólido para a igreja do Senhor, prosseguir nesses dias, a interpretação da palavra, lembrando sempre, missão da igreja interpretativa, missão da igreja ganhar as pessoas, missão da igreja interpretar a palavra e levar essa interpretação a outras pessoas, né? Nós vimos aqui que Paulo dá um grande exemplo de missão,
quando ele observa essa interpretação extensiva da lei, que vai até os gentios, né? Ele passa a ouvir com clareza a voz de Deus, reconhece a amplitude da misericórdia e da misericórdia e da missão de Deus neste mundo. Ele começa, porque, irmãos, quando o apóstolo Paulo teve encontro lá na estrada de Damasco, ele foi para Ananias, o que Deus disse para ele? Paulo, você vai agora ser perseguido, para você entender que você perseguiu muito, você vai ser perseguido agora. E o próprio Deus disse para ele, vai e lava-te dos teus pecados. É isso, a leitura da Bíblia, ela tem de vir carregada com arrependimento dos nossos próprios pecados, porque Paulo, ele se arrependeu profundamente dos seus pecados, pela leitura da palavra, e quando a leitura da palavra é acompanhada desse arrependimento, dessa vontade, dessa transformação de vida, a missão fica mais fácil, a missão fica mais inteligente, a missão fica mais frutífera. E o apóstolo Paulo, ele se arrependeu daquele pecado, daquilo que ele tinha um zelo sem entendimento, era uma interpretação bíblica falida que ele tinha. A interpretação dos textos da lei dele era uma interpretação falida, uma interpretação sem entendimento, sem inteligência, e ele vai, se arrepende, o Senhor esclarece, ele tira um período, como disse aos irmãos, aquele período de 3 anos, que ele se ausenta da igreja em Jerusalém, vai ler os escritos, vai ler Isaías, vai ler toda a lei, aquilo que ele já conhecia, porque como disse aos irmãos, o apóstolo Paulo era um zeloso cumpridor da lei, e ele foi criado dentro de uma escola rabínica, a melhor escola rabínica, como eu disse aos irmãos, essa escola rabínica é tão boa, que o Talmud, quando ele quer dizer os preceitos, aquele livro dos preceitos dos judeus, quando ele quer dizer que uma coisa está certa, ele diz assim, está de acordo com a lei e com a Bet Hillel, que é a escola de Hillel, né? Então o apóstolo Paulo passa a ouvir com clareza a voz de Deus, reconhece a amplitude da misericórdia e da redenção de Cristo, a sua própria responsabilidade e compromisso de fé com a missão de Deus neste mundo, ele se volta totalmente para a palavra de Deus, e isso faz a diferença tremenda em sua fé, teologia, espiritualidade, e nisso ele encontrou a sua verdadeira vocação e missão. É isso. A leitura da palavra aplicada, ela nos faz encontrar o caminho da nossa pastoral, da sua pastoral. O que é a sua pastoral? É a sua prática de fé. É como você lidera, como você trabalha, como você administra a tua casa, administra a tua vida, administra o teu ministério. É a tua vocação pastoral e missionária. Irmãos, aprendemos com o apóstolo Paulo que nossas vidas e igrejas devem ser consagradas à leitura e meditação da palavra de Deus, pois somente assim reconhecemos e confessamos de fato os nossos pecados, inclusive os falsos conceitos teológicos missionários derivados da nossa antiga leitura bíblica. Aquilo que eu disse ainda há pouco para os irmãos, tem gente que interpreta a palavra de Deus como se fosse uma coisa só para matar todo mundo, não é. Além disso, é também no contato com a palavra de Deus que primordialmente, quer dizer, antes de tudo, ouvimos a sua voz missionária e nos encontramos com os fundamentos da nossa vocação missionária. Eu estou falando isso por quê? Porque nós encerramos aí, entre hoje e a semana que vem, a nossa caminhada no livro de Atos. E o livro de Atos é extremamente missionário, já preparando todo o nosso coração e trabalhando no tema da nossa convenção, o tema da nossa igreja desse ano 2021 e 2022, que é Alargando as Fronteiras, que tem tudo a ver com missão. E os irmãos, vocês estão entendendo, né, os movimentos missionários, os trabalhos e tudo que está acontecendo, porque isso está nas nossas barbas. A igreja de Jerusalém está vivendo esse momento missionário. E a exemplo da igreja de Jerusalém também nós estamos caminhando, né? Diante dos acontecimentos, para a gente fechar, registrado nestes textos, temos diante de todos nós o desafio de rever o dia a dia, no dia a dia, nossa leitura bíblica e nossos próprios passos e atitudes quanto à missão. Um desafio que, sem dúvida, nos acompanhará
acompanhará ao longo da vida e que deverá ocupar um significativo espaço em nossa teologia. Quando eu falo teologia, é a interpretação da palavra, é a nossa inteligência, nosso entendimento, nosso aprendizado, nossa meditação. A teologia é o conjunto de tudo isso aí. Quando ele fala em nossa teologia, é da forma que você compreende a palavra de Deus. E em nossa espiritualidade. Caminhemos assim em direção ao fortalecimento de nossa vocação missionária. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Nós, como disse aos irmãos, nós temos aí apenas uma só, um módulo, o último módulo da nossa caminhada no livro de Atos. Aí nós daremos adiante, nós falaremos sobre isso para encerrar, para nós vermos que no final do livro de Atos, parece que a missão tinha fracassado. O livro de Atos parece que termina com a missão fracassada, porque o apóstolo Paulo termina o livro de Atos preso. O projeto Espanha parece que é abortado, mas a história depois ela traz toda a verdade. Não a Bíblia, mas a história registrada, porque a Bíblia não se preocupa com isso, a Bíblia não está preocupada em dar muita satisfação. A Bíblia foi escrita segundo o propósito de Deus, mas ela não dá muita satisfação. A satisfação, nós vemos a história que dá essa satisfação. O apóstolo Paulo depois, ele fica preso em Roma 5 anos, depois passa 2 anos na Espanha e cumpre o propósito de Deus, que Deus tinha para ele. Então, quando parece que a missão vai fracassar, Deus está nela. Tudo vai dar certo, porque se Deus estiver no comando da nossa vida. Que a nossa pastoral seja essa, seja uma pastoral missionária, interpretativa e enriquecedora dos nossos conceitos, tanto teológicos quanto missionários. Que Deus nos abençoe. A palavra está com a missionária Rosilene, que vai fazer o encerramento.